Ô, professor, eu lembro uma vez que eu fiz uma qualificação do meu doutorado, que inclusive o senhor foi banca, eu fiz uma apresentação tentando montar um racional ali entre qual que é o link fisiopatológico entre a obesidade e a diabetes mellitus tipo 2, vamos falar especificamente aqui, que acho que tem mais a ver com esse contexto. E uma das coisas que eu coloquei lá na minha apresentação é justamente essa expansão do galpão, a atração, a configuração de um ambiente mais inflamado, a produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6. E essas citocinas pró-inflamatórias se atenuariam, eu aprendi com o senhor que não é inibir, atenuam a via de sinalização da insulina. É isso aí. Né? Como é que funciona isso? Por exemplo, o sujeito ele precisa chegar numa condição... Isso, claro, considerando que a diabetes ela foi principalmente, entre aspas, induzida pelo tecido adiposo, desconsiderando o consumo do carboidrato que o cara está fazendo com picos de insulina. Como é que funciona essa passagem de um estado de sobrepeso ou obesidade para um contexto de diabetes? O que é a diabetes? Isso. Qual que é o cenário desse... Porque a gente falou aqui, começou lá no início, como que o corpo lida com um consumo de um alimento, quando começa a consumir demais ou em má qualidade ou os dois, os problemas que isso começa a gerar, seja por via de proteína, aminoácido, seja por lipídio, ou seja por carboidrato, principalmente a deposição de gordura dentro do adipócito. E agora, como é que faz essa... Digamos, beleza, o sujeito está lá, ele está com sobrepeso, está com obesidade. Vamos armar esse contexto que é melhor. O sujeito está... Inclusive, acho que é um bom exemplo, porque eu tenho até tios que estão nesse contexto, então vai ser bom você falar. O sujeito está com sobrepeso, professor, está com obesidade, foi fazer os exames, está tudo normal. Não tem triglicerídeo alto, não tem hipercolesterolemia, não tem resistência à ação da insulina. Ainda tira um sarro na tua cara. E ainda fala, mas eu tô bem, cara, por que eu vou fazer isso? O que tá acontecendo? Eu sempre imagino uma bomba relógio, em algum momento vai dar um problema. Vamos lá, é muita coisa para conversar. Eu vou tentar primeiro trazer conceitos, tá? Vamos deixar bem claro o que é o conceito de sobrepeso, o que é o conceito de obesidade, o que é o conceito de pré-diabetes e de diabetes. Aí eu acho que a partir daí a gente tenta colocar o que vem linkando obesidade com diabetes e quais os mecanismos, né? Perfeito. Primeira coisa assim, como é que a gente define excesso de peso? 40% da população global tem excesso de peso. Excesso de peso é baseado numa continha que é a tua massa corpórea dividida pela tua altura elevado ao quadrado, né? Se você tiver com esse valor, feita essa continha, entre 18,5 a 24,9 quilogramas por centímetro quadrado, isso daí vai estar te colocando dentro de uma caixinha chamada eutrofia. Você está, a princípio, bem, mas daqui a pouco eu vou tentar mostrar que ainda essa pessoa pode ter o diabetes, baseado na teoria da expansibilidade da massa adiposa. O sobrepeso é quando você ultrapassa esse valor, você pega ele de 25 a 29,9. E não é difícil de chegar num contexto de sobrepeso. Eu estava tentando fazer umas continhas para deixar bem didático aqui. Eu tenho 1,74 m, 75. E eu peso 74, 75 quilos. E eu estou, então, com o IMC, que é o índice de massa corpórea, na faixa ali de 23,5, 24. A princípio está excelente. Mas eu já pesei 82 quilos, com essa mesma altura. Então, se você pegar mais ou menos assim, ó, não é uma regra, tá? É só fazer a conta. E considerando que o cara não é um bodybuilder, não, senão vai sair obeso, todo mundo é obeso. A pessoa ela pode, né, bater um IMC de 27 puxado pela massa magra. Isso. Mas aí o clínico, ele bate o olho, a pessoa sabe que é porque é massa muscular, né? É como se você pegasse essa altura, sei lá, tem 1,74, 1,65, 1,60, joga mais ou menos, esquece o 1, pega o centímetro, 1,65, 1,74, pega esses 74, joga uns 5 quilinhos acima, fala 79. Já vai cair mais ou menos entre 25
vai passar daquele 25 do IMC. Ou seja, eu tenho 1,80, seria uns 80. Eu tenho 1,80 e 83 quilos. Se você bater uns 87, você vai estar, supondo que não vir, né, pela massa magra, e aí tem uma outra forma de você se certificar disso, que vai ser a circunferência abdominal. Você provavelmente já caiu no que é o conceito de excesso de peso, e a primeira classificação é sobrepeso. Então, excesso de peso entra tudo, o obeso e o sobrepeso, né? Sobrepeso é quando você fica com IMC entre 25 a 29,9. Obesidade é IMC de 30 a 34,9. Esse é o grau 1. Grau 2 é de 35 a 39,9. Grau 3 ou mórbida é de 40 para cima, que é o que antes configurava indicação para cirurgia bariátrica. Agora baixou para IMC até às vezes de 30, se for associada a comorbidades, a diabetes e por aí vai. Então esse é o conceito de obesidade baseado numa conta. Um outro conceito é a proporção de gordura. Passou de 25% mais ou menos no homem, 31%, 32% na mulher, por uma bioimpedância, a princípio também classifica para obesidade, ou excesso de peso. E aí você pode incluir agora aí também a circunferência abdominal. Então, vou falar de mim, tá? Eu estou dentro do IMC, mas eu estou praticamente no meu limiar de circunferência abdominal, que é nitidamente aquela configuração onde a pessoa ela tem uma barriga um pouco mais exacerbada. O famoso barrilzinho de chope. Barriguinha de cerveja. Que é mais comum nos homens. Isso é considerado uma obesidade chamada androide. Androide que vem mais da configuração do estereótipo masculino. Seria, né, por questões hormonais mesmo, assim. Como é que você pega esse limite do que é excesso de tecido adiposo baseado na circunferência abdominal? Maior do que 80 centímetros em mulheres, relaxada, não pode, obviamente, comprimir a barriga, né? E maior do que 90 centímetros em homem. Só que aí tem alguns detalhes. Isso não diz que a pessoa está sob risco iminente de ter uma disfunção metabólica, né? É só um fator de risco, como é tabagismo, o etilismo e assim por diante. Agora, se passar de 88 centímetros nas mulheres e de 94 a 102 centímetros nos homens, já se começa a ter correlação com síndrome metabólica, que a gente pode discutir se der tempo depois, e diabetes, tá? Bom, para fechar a obesidade, o que é considerado obesidade? É digamos, uma quantidade excessiva ou anormal de tecido adiposo que pode afetar a saúde. Essa é a definição da Organização Mundial da Saúde. Eu vou repetir. É uma quantidade excessiva ou anormal de tecido adiposo que pode afetar a saúde. Se pegar o Colégio Americano de Endocrinologia Clínica, eles vão chamar de doença crônica baseada na adiposidade. Por que eu estou fazendo esse recorte? É para chamar atenção para as pessoas de que por mais que exista, e aqui é um tema um pouquinho mais polêmico, por mais que exista a empatia e por mais que exista o trabalho para que não se estereotipe as pessoas com obesidade, e eu concordo, você não tem que julgar a pessoa pela massa corpórea que ela tem, você não pode dizer para essas pessoas que não há nenhum risco à saúde. Isso é um desserviço. E assim, professor, eu sempre falo assim, a luta de clínicos e pessoas que falam de saúde não é contra a pessoa que está com obesidade, mas contra a obesidade. Exatamente. Perfeitamente. Tá? Por quê? Porque existem riscos e riscos e riscos em todos os sentidos. Psicológicos, cardiovasculares, metabólicos, articulações. O que você imaginar, risco para alguns determinados tumores, né? Professor, se ficar o ar no senhor aí, o senhor avisa, tá? Então, pessoal, a gente definiu o que é sobrepeso, o que é obesidade, né? Sobrepeso entre 25 e 29,9, obesidade bateu de 30 para frente. Ambos estão dentro do excesso de peso, 40% da população mundial, 50% do brasileiro já tem excesso de peso. 50% já bate em 50%. Floripa, por exemplo, já tem 53 ou 4% de excesso de peso. Aí se você agora olhar só para obesidade, na faixa de 13% a 20%. É muita coisa. O Brasil tem... hoje, deixa eu ver... no mundo a gente tem em torno de 2 bilhões
de adultos com obesidade. E o Brasil ele deve estar provavelmente entre os 5 países com o maior número absoluto, né? Dado o tamanho continental do país, de crianças com obesidade. Tá? Então não é brincadeira não. Por quê? Porque isso impacta muito na capacidade de trabalho cognitivo, em todos os aspectos lá na frente. E um ônus gigantesco para a saúde pública em geral. O impacto à saúde é tremendo. Né? Então isso é obesidade. Daqui a pouco a gente vai linkar como é que a partir do excesso de massa adiposa eu posso estar sob risco de desenvolver o diabetes e efetivamente desenvolver o diabetes ou não. Agora, o que é o diabetes? O diabetes, basicamente, do ponto de vista clínico, é hiperglicemia. É a quantidade de glicose no sangue. Como é que a gente define isso, né? Do ponto de vista clínico, como biomarcador? Se você está lá num teste em jejum, 8 horas de jejum, pode ser um pouquinho mais, e avaliar uma glicemia que ela alcançar 100 miligramas por decilitro e for até 125, você hoje já é encaixado clinicamente no contexto de pré-diabetes. Antes você tinha que passar de 110. Hoje, as associações elas já perceberam que você tem que antecipar esse ponto de corte para as pessoas ficarem mais espertas e saberem que há uma chance de remissão. Isso é legal, viu? Quem está em pré-diabetes pode fazer remissão, tá? Com alteração de estilo de vida. Se você bater uma glicemia de 126 miligramas por decilitro daí para cima, em jejum, é diabetes. Repetiu, deu de novo, é diabetes. Ou 200 miligramas por decilitro ocasional. Em qualquer situação. Comi uma caixa de bombom aqui agora, medida que 30 minutos passou de 200, diabetes. Tá? Então, pré-diabetes entre 100 e 125, diabetes 126 para cima. Tá? Por que é importante saber o que é o pré-diabetes? Porque é uma janela de tempo que a pessoa tem ainda muito boa para fazer a remissão. Sair do pré-diabetes e tá tudo bem, obrigado. Né? Inclusive o diabético pode fazer remissão se ele conseguir trabalhar isso no início. Antes de você, só para pegar esse gancho, quando eu estava fazendo inclusive a disciplina do senhor lá, eu li estava tendo uma apresentação que a gente fez lá, numa aula que eu dei. Eu lembro que eu li um artigo muito bonito uma vez no The New England Journal of Medicine, que eles fizeram um estudo com pessoas diabéticas e fizeram lá eram diabéticos tipo 2 ou pré-diabéticos, não lembro exatamente. E era para comparar alguns medicamentos, incluindo metformina, que depois você pode até falar sobre, e estilo de vida. Mudança de estilo de vida. É impressionante o impacto que mudança de estilo de vida tem. Não, total. Isso, Wesley, foi estipulado agora em 2021. Então, as associações europeias, a americana, que são as mais, digamos, relevantes aí de peso na comunidade internacional, elas tiveram que estabelecer que sim, que há a possibilidade de fazer remissão. Só que qual que é o grande problema? É a aderência e a manutenção. Por quê? Primeiro que quanto antes você tenta fazer a reversão, melhor. Tem estudos que se você fizer até 6 anos após o diagnóstico correto, que é bastante do tempo diabetes, até, né? você tendo uma perda de peso entre 10% e 15% daquela no histórico no momento do diagnóstico, você tem uma grande chance de ter a remissão. Só que acontece, para você perder de 10% a 16%, 15% do peso, os guias eles vão trabalhar com uma recomendação de que você baixe o seu aporte calórico para a faixa de 840 quilocalorias por dia. Cara, a pessoa passa fome pra caramba. É pouca coisa, né? Meu Deus. Então você precisa de um coach ali, basicamente na cabeça, que é muito comum, né? Você vê a galera aí que personal trainer, você tá pagando uma grana pro cara lá, para quem pode pagar. E você tá indo buscar lá uma perda de peso, fica meio incoerente, né? Você tá pagando por um processo que você não vai aderir, né? Mas, obviamente que conta muito a proatividade da pessoa, mas é difícil, bicho. É difícil pra caramba, né? Mas é possível dizer, pelo menos, que há remissibilidade. E isso é importante para que as pessoas saibam que, a despeito da gente acreditar que o diabetes ele era progressivo, de fato é progressivo, você consegue interromper essa progressividade se fizer uma intervenção radical. Então não é muito simples, né? Tem um estudo chamado DIRECT, um estudo no Reino Unido que ele mostrou isso, já foi reproduzido por outros grupos asiáticos. Então, se você conseguir perder de 10% a 15%, isso se sustentar por 6 meses,
o benefício pode ser visto em até 3 anos, só que você pode, não mantendo a adesão, voltar. Retornar, né? Bom, qual que é o link? Que eu acho que isso é um quebra-cabeça para muita gente, né? Por que da obesidade a gente vai para o diabetes? Logo, por que a obesidade é um fator de risco? Então, a gente pode dizer assim, que uma boa parte dos diabéticos do tipo 2, que é o diabético o diabetes observado no adulto, associado ao estilo de vida, associado a excesso de peso, sim, que é cada vez mais precoce. Então, o DM2 antes, você começava a rastrear depois dos 50, 60 anos, hoje rastreia a partir dos 35. Este ano, a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, baixou para 35 anos o ponto de partida do rastreio. Eu vou fazer 43, então eu já deveria estar 8 anos rastreando, é o que eu faço, né? Mas pensa, isso começava aos 50. O que está dizendo para a gente? As pessoas estão ficando diabéticas mais cedo. Por quê? Porque o estilo de vida, ele antes afetou as pessoas num contexto em que eles já eram adultos. Agora, esse cenário está presente na janela pós-natal. E, por exemplo, você tem 50% da população com sobrepeso, 15%, 18%, 20% da população com obesidade, você já vai nascer exposto ao risco pelo seu pai ou sua mãe ter sobrepeso e obesidade. Cara, esse é um outro assunto. Aí começa, se você pensar isso a médio e longo prazo, vai existir um empilhamento que vai ser bem complicado lidar a nível de saúde pública.